Antes de mais, olá a todos. O que faz um médico veterinário? Um médico veterinário faz várias coisas. Se calhar tentando segmentá-las seria a prática clínica, ok? Tratar dos animais, sejam de grande porte, pequeno porte, exóticos. Depois temos a parte da produção alimentar, que vai desde a alimentação dos animais de produção, à produção de leite, à produção de ovos, à produção de carne, à produção de peixes, à aquaculturas, tudo tem uma componente de avaliação de parte do médico veterinário, que depois anda também de mão dada com a inspeção sanitária, com a inspeção. Os colegas, desde o matadouro, desde as superfícies comerciais, desde tudo que passe por produtos alimentares de origem animal, vai ter sempre que ter uma mão de veterinário, que são coisas muitas vezes nem toda a gente se recorda. Por fim, também existe a componente de investigação, existem os colegas que fazem investigação, laboratório, medicamentos, análises, animais, casos clínicos, ou seja, é uma área muito versátil que pode seguir várias vertentes, desde a tratar dos animais vivos, a, por exemplo, fazer necrópsia, tentar perceber porque é que um animal morreu. Ou seja, existem realmente muitas coisas que o veterinário faz para além da prática clínica. Os veterinários podem trabalhar em vários sítios, pronto, já sabem os mais comuns, as clínicas, os hospitais, veterinários, matadouros, laboratórios, quintas de produção, desde a produção de aves, a produção de ovos, a preparação de alimentação para gerir rentabilidade de vacas leiteiras, a reprodução animal, também passa muito tempo no laboratório, e depois todas estas áreas, algumas são em trabalho de equipe, por exemplo, é óbvio, num hospital vai haver sempre mais que um veterinário, vamos ter outros colegas a trabalhar connosco, ou muitas vezes colegas de inspeção sanitária, às vezes há um veterinário por matador, nível de investigação podem estar médicos veterinários ou colegas de outras áreas também, a trabalhar em contexto, por isso é uma área muito versátil e que pode ser praticada em diferentes contextos, conforme a área onde cada um está a trabalhar. O horário e a carga de trabalho, mais uma vez, também vai depender do contexto em que cada um trabalha. Por exemplo, em hospital há muitos colegas que fazem noites, há horários partidos, quer em clínicas, quer em veterinários do hospital, quer em matadouros. Muitas vezes os colegas têm que ir à meia da noite para alguma urgência que seja necessária, numa linha de produção. Ou seja, digamos que nem sempre o horário é um horário. Muitas vezes há algumas horas extras que acabam a ser pedidas da nossa parte e a partir do que será um trabalho de horário das 9 às 6, não é? Como as pessoas estão habituadas, por causa da natureza da profissão, não é? Porque é uma área da saúde e as áreas da saúde, por sistema, a saúde é 24 horas, não é? E exigem diferentes tempos para serem praticadas. Ou que função o médico veterinário em específico tem, no caso um laboratório, se calhar tem que ser uma pessoa mais curiosa, uma pessoa com vontade para investigar, com muita paciência, que goste de ser meticulosa e de ter tudo ordenado. Se calhar um médico veterinário clínica já tem que ser uma pessoa com uma vertente mais social, porque não é só atender os animais, também precisa ver a gestão dos clientes, é importante interagir não só com o animal, mas também com os tutores. Há áreas que se calhar não têm um contacto tão direto com o público e há outras que têm um maior, e como tal vai levar a esta discrepância entre as características ideais para cada um, mas basicamente o médico veterinário que tem todas estas escolhas, acho que acaba de não haver uma característica fixa a cada um. Aliás, a personalidade de cada um pode abonar a favor conforme a área que ele seguir dentro do curso. Acima de tudo, acho que têm que ser pessoas humanas dentro do possível, com paciência e às vezes uma ética e moral que nos permita lidar com as coisas, ficar bem connosco, tentar lidar bem com o cliente, tentar encontrar o meio termo para tudo, acima de tudo não julgar ninguém,
e tentar sempre fazer o que for melhor para o animal, no final de contas, dentro do que nos é possível jogar com os tutores. Claro que em linhas de produção, não sei o que, mais uma vez a conversa é diferente, porque aí tem que ser pessoas profissionais como o White, que trabalham muito padronizadas, ou seja, tem que se manter tudo dentro dos mesmos registros para os resultados serem fiáveis, num laboratório igual, produção animal muitas vezes igual, mas acima de tudo acho que, pronto, isto aplica-se um bocado às profissões todas, mas acho que as pessoas têm que ser humanas e bem centradas no objetivo final que querem atingir. A nível de percurso académico, o percurso no curso de veterinária envolve exames nacionais de Biologia e de Fisicoquímica. Depois com essa média, junto com a média do curso, faz-se a entrada. Na altura, quando entrei, era perto dos 18 valores, era 17.7, 17.8 para o Porto. Claro que a média depende conforme a faculdade a que se concorre. De momento, nós estamos agora a ver ainda na ronda dos 17, ou seja, baixou um pouco, pelo menos também para a zona do Porto. A nível de curso, o curso são 5 anos falsos, pela Universidade de Integração são 5 anos e meio, praticamente 6, são 5 anos de curso, que envolve a licenciatura e o mestrado, mas ao fim do 5º ano, depois de se acabar as cadeiras todas, é preciso ainda fazer estágio e, conforme o estágio, depois fazer a tese, seja ela por casos clínicos, seja ela por dissertação sobre um determinado tema. Após a realização da tese, há a defesa da mesma, e só após a defesa da mesma, depois de ser classificada a nota da parte da tese do estágio, é que oficialmente se torna médico veterinário, ou seja, na verdade são 5 anos e meio / 6, se for tudo feito com peso e medida e na altura devido, tal como aos engenheiros e os arquitetos. Não sei se no caso deles é obrigatório para trabalhar, mas os veterinários só podem trabalhar se estiverem inscritos na ordem. Em Portugal ronda entre os 1.100 e os 1.200 euros, se bem que há alguns colegas, especialmente em fase inicial de carreira, que não atingem esses valores. Muitas vezes, pronto, se calhar, tendo em conta a média nacional, é um trabalho bem remunerado, mas também é preciso perceber que é um trabalho bastante exigente e que, se calhar, estava a precisar de um ligeiro acerto salarial nessa área. Pronto, para tentarmos subir aqui um bocadinho o salário médio, mas cada vez mais as pessoas estão interessadas no bem-estar animal, cada vez mais as pessoas estão conscientes que os animais são parte, são companheiros, não são só animais, como houve uma altura que isso acontecia, e pode ser com a mudança do tempo que o próprio caráter de médico veterinário seja mais tido em conta e, consequentemente, haja um enquadramento destes valores junto com a sociedade. O aspecto que eu mais gosto no trabalho é gostar de vir trabalhar, sem dúvida. É vir trabalhar, ok, às vezes pode ser difícil, às vezes a gente pode ter muito trabalho, mas acima de tudo, estar a fazer algo que gosto, estar a fazer algo que me dá prazer, que não é só mais uma coisa, estar à frente de um computador, ou que não tem problema nenhum estar à frente de um computador, mas tem que ser para quem goste de estar e para quem goste de fazer. Acima de tudo é o poder vir e, seja os animais, seja os tutores, conseguir ter um bom ambiente de trabalho ao mesmo tempo que estou a trabalhar. Para mim é uma coisa fantástica. Agora, o pior às vezes é mesmo tudo ao mesmo tempo, não é? Porque nem todos os casos são casos que correm bem. Há animais que muitas vezes vêm em mau estado, nem todos os tutores neste momento ainda estão capacitados para perceber quando é que o animal está ou não em sofrimento ou não, em que altura é que ele deve ser levado ao veterinário. Há partes menos boas, tanto que existe uma taxa elevada de pressão de médicos veterinários e por aí fora, porque há muita carga de trabalho e às vezes a frustração não querendo descredibilizar nada nem ninguém no tipo de profissão, às vezes um erro ligeiro, por exemplo, noutra área, pode não levar a uma consequência gravíssima, que às vezes um erro grave pode levar à perda de um animal, e são coisas difíceis de gerir, é muita pressão, é muita coisa ao mesmo tempo, e às vezes essa parte é um bocado mais complicada, depende, acima de tudo, também de cada um.
E às vezes tudo junto, às vezes com um cliente mais complicado, ou que não estamos a entender tão bem, pode acabar a ser mais pesado no nosso dia a dia. Por isso é que, mais uma vez, volto a frisar que é muito importante a gente gostar muito do que faz, mesmo, porque os bons têm que sobrepor sempre aos negativos, que é para a gente, no final, realmente conseguir fazer bem o nosso trabalho.